Quem é Sam Bankman-Fried? Ele é o cara que conseguiu surpreender e enganar a América e milhares de pessoas e empresas em volta do mundo com seu jeito simples e humilde de ser. Sabe aquele ditado de que quando a esmola é muito, o santo desconfia? Pois é, ainda assim, não desconfiaram do jovem bilionário, que chegou a entrar na lista da Forbes como uma fortuna de mais de 16 bilhões de dólares em 2022. Mas hoje, alguns meses depois, ele já está aparentemente falido e na mira do FBI e demais órgãos. Este é um dos maiores casos de fraude na economia americana, que levou muita gente para o buraco por acreditar na índole de um jovem garoto que prometia salvar o planeta e os pobres. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo! Sam Bankman-Fried frequentou a famosa escola de tecnologia de Massachusetts, a MIT, e em 2018, com apenas 26 anos, ficou multimilionário fazendo negociações de arbitragem com criptomoeda, quando descobriu uma brecha de que bitcoins comprados nos Estados Unidos eram $1000 mais barato do que no Japão. Sendo assim, ele chegou a movimentar cerca de 25 milhões de dólares por dia, vendendo os bitcoins para o Japão durante quase um mês, fazendo uma bela fortuna com isso. Em seguida, após a fonte secar, ele decidiu abrir uma corretora de criptomoedas em 2019, a batizando de FTX. Ele se tornou influente no meio e rapidamente foi crescendo ao ponto de sua empresa FTX ser a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. Sam Bankman-Fried ocupava o hall das grandes personalidades do setor, dividindo espaço com os pesos pesados como CZ, fundador da Binance, e Brian Armstrong da Coinbase. Essas pessoas movimentavam bilhões em cripto e dólares por mês. Mas o que aconteceu recentemente foi que, do dia para a noite, a corretora FTX bloqueou os saques e transferências de seus usuários e em seguida declarou falência, alegando que era impossível arcar com a demanda de transferências e retiradas, o que gerou calotes de bilhões e bilhões no mercado, pois as criptomoedas que estavam na corretora simplesmente desapareceram. Para quem não conhece muito bem, uma corretora de criptomoedas é uma espécie de uma empresa que intermedia compras, vendas e negociações de moedas digitais, como Bitcoin, Ethereum, como se fosse um banco. Então, neste caso, muitas pessoas e empresas deixavam grandes valores em moeda digital em poder da corretora, no caso, a FTX. É meio que uma troca de confiança. Quando a corretora tem muitas pessoas usando-a, ela tende a ter mais prestígio, assim como um banco tradicional. E todo este prestígio e confiança veio em pouco tempo, pois o seu fundador, Sam Bankman, conseguiu cativar a atenção e o respeito de muitos famosos e influentes do meio. Pessoas como o casal milionário Gisele Bündchen e Tom Brady entraram como sócios na corretora em 2021, colocando alguns milhões. E fundos de investimentos tradicionais como o Sequoia Capital e o Fundo Soberano de Singapura também entraram investindo na corretora alguns bilhões até. E tudo isso, de certa forma, por influência da imagem que Sam Bankman conseguiu passar de uma maneira bem peculiar e bizarra. E para entendermos melhor isso, precisamos falar do conceito que ele usou para construir essa tal imagem. O altruísmo eficaz é uma filosofia e um movimento social que aplica evidências e a razão para determinar as formas mais eficazes de beneficiar os outros. O altruísmo eficaz encoraja as pessoas a considerarem todas as causas e ações e a atuar de maneira que traga o maior impacto positivo. E foi exatamente em cima deste conceito que Sam Bankman-Fried construiu sua imagem, juntamente com pitadas de estoicismo, mostrando que sua vida era muito mais do que ganhar dinheiro. Ele sempre apareceu com o cabelo sem pentear e roupas simples e baratas, e após ficar bilionário, começou a fazer grandes doações para provar que era um adepto do altruísmo eficaz, prometendo doar toda a sua fortuna para instituições de caridade ao longo de sua vida. E a sua empresa, a FTX,
FTX tinha uma política de doar 1% de sua receita também para a caridade. Sam Bankman foi chamado até de o avatar da humildade na Terra, pois mesmo com muita grana, sempre andava de carro popular, não comia carne e estava sempre engajado em atos de filantropia. Ao longo deste período, ele solidificou essa sua imagem de bilionário diferentão e foi ganhando cada vez mais a confiança do mercado e principalmente de políticos americanos e a classe artística. Isso trouxe para ele cada vez mais investimento em sua empresa. E como já dissemos, a FTX gozou de grande confiança e se tornou a segunda maior do mercado, ficando atrás somente da gigante Binance, chegando a ter um volume de negociações em torno de 15 bilhões de dólares por dia. E como uma corretora ganha dinheiro com taxas e transações, Sam Bankman estava ficando cada vez mais e mais rico e prometendo fazer doações gigantes, e muitas ele cumpriu. Por exemplo, em 2021, ele chegou a doar de sua fortuna pessoal cerca de 50 milhões de dólares para instituições de caridade. E outra pequena grande curiosidade é que nas eleições parlamentares de 2022 dos Estados Unidos, ele foi a segunda pessoa que mais doou dinheiro para o Partido Democrata Americano, considerado o partido de esquerda do país. Não se sabe quantos milhões foram essas doações políticas, mas não deve ter sido pouco. Enfim, muitos desses detalhes transparecem por que Sam Bankman-Fried se tornou uma figura tão influente. Ele soube construir uma imagem como ninguém e assim cativou investidores e apoiadores de muitos setores, o que o fez crescer incrivelmente rápido. Muitos podem dizer que ele era autêntico e realmente queria salvar o mundo com as suas doações, mas o desfecho dessa história até agora só desmascarou o que parecia ser uma grande jogada desde o começo. Todo o negócio e o papel de bonzinho de Sam Bankman, no entanto, começaram a colapsar no começo de novembro de 2022, quando foi publicada uma reportagem mostrando o balanço patrimonial da empresa irmã da FTX, a Alameda Research, empresa que Sam Bankman fundou antes da corretora para fazer suas movimentações no mercado. A empresa estava com um rombo gigante e era usada para camuflar movimentações de tokens sem liquidez, tokens que a FTX colocava no mercado para sinalizar valor. Com a repercussão do caso, uma crise de credibilidade se instaurou e os investidores e usuários da corretora intensificaram os saques em um episódio equivalente a uma corrida bancária. O episódio derrubou os preços do ativo nativo da plataforma em 90% em pouco mais de uma semana. A FTX entrou numa crise dramática que respingou em todo o mercado, jogando até o Bitcoin para baixo. A maior corretora do mercado, a Binance, entrou na jogada e se ofereceu para comprar a antiga rival, mas desistiu do negócio ao ver os dados internos da empresa. E com o fato da Binance ainda ter anunciado que não compraria mais a empresa, a credibilidade caiu ainda mais. E Sam Bankman-Fried foi à internet pedir desculpas no Twitter. No dia seguinte, a empresa entrou com pedido de falência e o empresário, que um dia já foi comparado a Mark Zuckerberg no setor de cripto, renunciou o cargo de CEO, deixando um rombo de bilhões de dólares no mercado cripto, que ainda nem pode ser estimado, pois envolve muitas empresas e investidores que ainda estão sendo apurados. E com todo esse reboliço, o patrimônio líquido de Sam Bankman-Fried, que chegou a ser de 16 bilhões de dólares, despencou para quase zero. De acordo com a Bloomberg Billionaires Index, os negócios da FTX agora valem coisa de $1, ou seja, não valem nada, pois a empresa agora é pura dívida. Mas as coisas não param por aí. Após alguns dias do colapso, surgiram muitos documentos e relatos de que Sam Bankman vinha há bastante tempo já retirando dinheiro da empresa em um esquema de transações com alguns de seus sócios e vendendo as cripto no mercado, e sabe-se lá para onde todo este dinheiro estava indo. O problema foi que antes da hora a empresa perdeu a credibilidade no mercado e gerou um grande colapso fulminante, expondo toda a sua falha e fraude. O bonzinho jovem altruísta também foi acusado de, ao longo deste tempo todo, ter conversas com seus funcionários, os obrigando a sempre apagar todas as mensagens em seguida nos aplicativos.
E o caso mais curioso é de que a empresa FTX sempre gozou de ser uma das corretoras mais seguras do mercado, pois nunca tinha sofrido nenhuma invasão hacker. Mas logo quando começou a rolar as acusações de que a empresa estava falindo, houve uma invasão no sistema da FTX que foi supostamente roubado cerca de 800 milhões de dólares em criptomoedas. Sam Bankman disse que não sabe como isso aconteceu, pois a empresa era muito segura. O que ficou mais uma vez exposto que tinha um grande golpe por trás de tudo. Após todo o colapso e pedido de falência da empresa, Sam Bankman tratou de continuar seu plano de bom moço e se blindou com alguns advogados e se certificou que não seria preso até então, e começou a dar várias entrevistas e aparições pela mídia, contando o seu lado da história e dizendo que nunca houve um plano de fraude e sim erros de administração cometidos por ele, tentando novamente trazer o apoio de influentes para seu lado. Enfim, nos últimos dias, quando deu suas entrevistas por videoconferência, o seu pedido de prisão começou a ficar mais eminente, pois cada vez mais iam aparecendo documentos escabrosos sobre esquemas da empresa. E finalmente, no dia 12 de dezembro, o procurador americano Damian Williams expediu um pedido de prisão para Sam Bankman-Fried. Mas adivinha, ele não estava mais nos Estados Unidos. Sam Bankman também tinha um escritório da FTX nas Bahamas, e ele estava de lá, dando todas as suas entrevistas por videoconferência. As autoridades americanas então solicitaram a detenção dele ao governo das Bahamas, que foi acatada. E como os Estados Unidos têm um acordo de extradição com Bahamas, o próximo passo agora deve ser a extradição de Sam Bankman para a América para ser julgado e responsabilizado pelo grande colapso da plataforma de criptomoedas FTX. O setor jurídico americano prometeu esclarecer o caso, divulgar todos os rombos e fraudes da jogada de Sam Bankman na FTX, que envolve bilhões de dólares e já é tratado como um dos maiores casos de fraude americana e o maior do setor de criptomoedas até hoje. Economistas e comentaristas do mercado financeiro já dizem a plenos pulmões que isso serviu, mais uma vez, para alertar o mercado, não só de criptomoedas, mas também no geral, de que quando a esmola é muita, o santo deve desconfiar, pois no mercado aberto a soma não pode ser zero, um não necessariamente tem que perder para o outro ganhar, e quando alguém aparece querendo ser o salvador da humanidade sem querer nada em troca, algo muito estranho pode estar por trás. E você, conseguiu tirar algum ensinamento de toda esta história? Esperamos que sim, pois o que vimos aqui hoje foi literalmente julgar um livro pela capa. Então não seja raso e busque sempre o conhecimento profundo das coisas para não se ver dentro de um golpe regido pelas aparências. E obrigado a você que chegou até aqui. Se curtiu, deixe seu like e considere se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Aqui falamos sobre tecnologia, economia e grandes histórias de sucesso. E esse foi mais um episódio de Incríveis Números. Obrigado pela companhia. Até mais!